Fala galerinha, tudo certinho com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do meu setup de gravação e edição para 2023 e algumas dicas para você montar o seu setup. Começando com o setup de gravação, umas mudanças bem profundas em relação ao meu setup anterior, que eu já tinha inclusive feito um pouquinho num vídeo a respeito. Basicamente, para 2023, eu tô tentando dar uma profissionalizada no setup, o que significa que eu tô tentando melhorar principalmente iluminação e som. Som, eu adquiri um novo microfone de rapela, um Boya M1, que não é exatamente muito evoluído em relação ao microfone que eu já contava com, que veio no pacote junto com a minha câmera, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas o grande benefício dele é ter a conexão P2 já direto na câmera, o que significa que eu não preciso mais ter um computador ligado via USB gravando o áudio separado. Eu já posso gravar tudo na câmera sem nada a mais. Isso é uma coisa muito interessante que ajuda pra caramba na agilidade do processo de gravação. Outros grandes upgrades que eu fiz recentemente foram esses dois softboxes que estão aqui do meu lado. Atualmente eles estão conectados ali com lâmpadas de 9 watts LEDs, uma branca e uma mais amarela, mas eu tô querendo sim pro futuro, para dar uma iluminação um pouco melhor, adquirir pelo menos uma lâmpada um pouquinho mais forte de 20 watts branca, para que a luz fique um pouco mais forte. Além desses softboxes, que tem uma variedade muito grande de preços e dá pra gente inclusive utilizar aquelas sombrinhas, inclusive se você quiser uma coisa mais barata. E tem também alguns adesivos para colocar em cima do softbox quadriculado para filtrar ainda mais a luz e deixar ela bem direcional. Isso depende obviamente de muito do quanto você quer gastar no seu setup. Mas tem vídeos aqui interessantes que eu vou deixar aqui na descrição a respeito de como fazer esse tipo de setup. Vale a pena conferir se você está afim. Mas basicamente esses dois softboxes aqui já estão me quebrando um galho muito legal. Eles já vieram com um tripézinho, conectam na tomada e deixam as duas lâmpadas ligadas. Aqui no final também a gente tem esse outro abajur aqui que eu deixo no finalzinho, que esse abajur já está comigo faz um bom tempo. E está com uma outra lâmpada de 9 watts da Positivo, no qual eu consigo conectar via Wi-Fi e modificar a temperatura conforme eu quiser. Como sempre, a gente tem aqui umas caixas de aparelhos que eu adquiri nos tempos. Não necessariamente eu tenho o celular que tem a caixa, eu já adquiri bastante só dessas caixas, sem o celular junto, no qual eu tento sempre dar uma trocada de vez em quando conforme o vídeo. O vídeo é a respeito de Apple, eu coloco as caixinhas de Apple, Samsung, etc. Eu vou sempre trocando. Tem também esse mousepad da DAS que eu gosto de deixar só como uma coisa para dar uma mudada da cor, né? Para deixar tudo branco ali na mesa. Mas ele já tá bem velhinho e meio sofridinho. No meu setup de edição, que eu vou falar um pouco mais pra frente, eu adquiri um outro mousepad mais simples, preto, padrão, mas que, por incrível que pareça, não é tão confortável, na minha opinião, quanto esse aqui. Ele é aquele mais felpudo que pinica um pouquinho. É isso, agora vamos passar para o setup de edição. Aqui onde eu edito todos os vídeos, faço as pesquisas necessárias para os vídeos, escrevo os roteiros normalmente dos vídeos, esse tipo de coisa. E como é que é esse setup, né, que tá aqui? O maior item do meu setup é com certeza esse monitor, que é um de 32 polegadas da LG, 144 Hz VA. Isso significa que ele não vai ter aquelas cores brilhantes e bonitas de um painel IPS, nem exatamente a mesma qualidade de ângulo de visão. A gente não tem aquele ângulo de visão bonito, no qual em qualquer lugar do monitor você consegue enxergar tudo bonitinho. Ele tem sim um grande benefício de ser mais barato do que IPS e ter pretos mais profundos. Ele tem um contraste melhor do que um painel IPS. A gente não vai ver aquelas barras cinzas tão claras quando a gente está fazendo alguma coisa no qual a tela inteira não fica preenchida. Mas não é algo que exime tanta qualidade em quesito de representatividade de cores para um trabalho mais profissional, mas também não custa tanto quanto um painel desses custaria se fosse algo mais voltado para essa parte de edição de vídeo. É suficiente para mim, ele consegue ali 95% do espectro sRGB, que para mim que não faço tanta coloração assim é suficiente, mas fica aquela dica que ele é mais voltado para o público gamer, que não vai se importar tanto
e não ter aquelas cores 100% fiéis. Seguindo no setup aqui, a gente tem também o meu teclado, que é um Target, teclado mecânico com switches azuis. Foi literalmente o teclado mais barato que eu encontrei mecânico real, né? Porque tem aqueles semis mecânicos que eu não curto muito, mas esse foi o teclado mais barato que eu encontrei, ok? Comprei lá na Pichau, na época eu não ficou muito ali acima dos R$100. Seguindo aqui adiante, a gente tem com certeza a escolha mais esquisita do meu setup, que é o meu mouse. Isso eu digo que porque provavelmente para você ele não vai ser um item tão necessário. Mas para mim, que tenho tendinite no braço direito, eu não tenho muito como ficar com aqueles mouses mais convencionais. Eu tinha até tempo atrás, inclusive foi o que eu falei no outro vídeo de setup que eu fiz, um Logitech Gamer padrãozinho, bem simples, mas que eu super recomendo até hoje. Não lembro exatamente o modelo, mas eu vou colocar aqui com certeza na descrição. É um mouse mais convencional que eu recomendo mais. Mas para você que tem esse problema também, esses mouses ergonômicos da Logitech, são basicamente dois. Esse é o mais simples e tem um mais caro, mais complexo. Para mim, resolve muito esse meu problema da postura da mão, né? É um mouse mais ergonômico, sem abrir mão ali num DPI rápido, até semi-gamer, assim de dizer, com dois botões laterais para passar para trás e para voltar para frente, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu gostava desse outro mouse da Logitech que eu tinha, é uma coisa que eu não abri mão. Obviamente aqui nós temos a cereja do bolo, que né, não teria como nenhum desses partes desse setup funcionar se não fosse pelo PC. Eu tenho um vídeo mais específico dele aqui no canal, se você tiver a fim de saber mais a respeito dele, mas ele é basicamente, sendo resumindo assim, as suas fichas técnicas. É um Ryzen 7 5700X, 32 GB de RAM da Corsair Vengeance, 3600 MHz, depois que a memória da XPG deu problema, se você tiver a fim de saber, com certeza confira o card. Uma Radeon 6700 XT, basicamente é isso, né? Nós temos ali uma placa-mãe da ASRock B550. Realmente a única coisa que me deixou na mão, como eu disse naquele vídeo, foi o cooler. Esse Game Max aqui, que é o cooler, assim, um dos mais baratos que você encontra, que tem suporte ao socket AM4. Ele realmente me deixou na mão, deixando uma temperatura do processador quente demais. Em games, esse tipo de coisa, o computador chegava a 90 graus Celsius, o que é horrível. Claro que graças às ventoinhas bem grandes que eu tenho na frente e na traseira, deixando tudo no 100%, as da frente e as de trás, e a ventoinha do cooler em 100%, o computador sim fica um pouquinho mais barulhento, mas na minha opinião não chega a incomodar tanto, e isso mantém as temperaturas ok, mas o upgrade do cooler seria algo que eu deveria pensar em fazer, com certeza. Seguindo, aqui na minha frente nós temos uma JBL Flip 5, que eu uso às vezes para editar vídeo, no qual eu acho interessante de vez em quando editar vídeos com som externo, não fone de ouvido, porque, querendo ou não, é o que a maior parte das pessoas fazem ali. Você vai assistir o vídeo no seu celular, você não dá e tá com o fone de ouvido bonitinho, ouvindo todo o espectro. Claro, eu também tenho a edição, eu faço a maior parte da edição de vídeo com fone de ouvido, que é um Galaxy Buds 2 que eu adquiri recentemente, que tem cancelamento de ruído, é muito legal, eu curto bastante ele. Vocês podem também me dizer que edição de vídeo com fone de ouvido sem fio é uma coisa um pouco esquisita, com certeza mas é uma mão na roda. Tem sim um atraso de vez em quando, o que não é essencial, o que não é particularmente interessante, mas dá pro gasto, sinceramente. Mas eu também tenho, quando eu preciso fazer uma coisa um pouco mais específica, principalmente, por exemplo, no DaVinci Resolve, que não tem suporte muito bem ao meu fone de ouvido, ele dá umas falhadas no meu Buds. Eu tenho um fone de ouvido da AKG, que veio num smartphone que eu testei um tempo atrás, eu acabei ficando com o fone de ouvido, também para esse tipo de trabalho. Falando em edição de vídeo, eu acho só interessante citar rapidamente uma parte importante, né? Que é a edição de vídeo. Eu tô, no momento, utilizando o Filmora. Dei uma variada um pouquinho do DaVinci Resolve, muito por conta que a versão gratuita do Resolve, para quem não sabe, não tem aceleração por GPU, o que significa que o desempenho, mesmo numa máquina como essa, fica ruim, sendo que o Filmora, a versão paga é muito mais barata do que o DaVinci, a versão paga. E já tem aceleração por GPU, o que deixa o desempenho bem interessante. Se você tá a fim de saber um pouco mais do Filmora, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo mais específico a respeito do que eu tô achando desse editor de vídeo e se vale a pena mais ou não do que o DaVinci. Seguindo adiante, a gente tem aqui um adaptadorzinho USB-C que eu comprei na Gorilla Shield, que é para eu poder
pegar as informações da câmera e passar para o computador, porque ele tem um leitor de cartão SD, cujo meu computador não possui. E eu também tenho aqui um SSDzinho externo, no qual às vezes eu gosto de guardar algumas gravações importantes que eu gosto de ter mais para longo prazo, que é de 500 GB apenas, mas ele é um SSD externo, que significa que ele é extremamente durável, no sentido de não ter tanto problema com... Querendo ou não, o HD externo ele é mais frágil, né? Você não pode balançar enquanto está sendo usado, esse tipo de coisa. Aqui em cima da minha mesa também a gente tem esses smartphones que eu normalmente estou testando, enquanto eu estou editando vídeo, às vezes eu utilizo o aparelho para alguma informação a mais que eu deixei nele, etc. No momento tem 2 aqui, que logo vão ter mais vídeos mais a respeito deles. E eu acho que não poderia faltar também a câmera, né? É uma Canon EOS SL3, que desde a época que eu comprei subiu muito de preço, então é muito difícil de recomendar ela hoje em dia. Ela é uma câmera muito interessante para quem gosta de gravar em 1080p, por já ter o 1080p 60 fps, tem um sensor interessante, lentes acopláveis que você pode substituir, entrada de microfone, que dá para você deixar um microfone plugado nela, que é o que eu estou fazendo mais recentemente, mas não, ela tem algumas limitações. Para eu, por exemplo, que gravo em 4K, ela tem um crop muito grande, o que enche bastante o saco. Se você for comprar uma câmera atualmente para gravar vídeo, eu tenho algumas outras sugestões, como a Sony EV10, que mais ou menos fica ali na mesma faixa de preço atualmente do que uma SL3 nova, que vão ter sim alguns benefícios em relação a essa câmera, principalmente nesse sentido do crop, que enche bastante o saco. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui, vejo vocês semana que vem. Qualquer dúvida, obviamente, que vocês ficaram com relação ao setup, deixa aí nos comentários que eu vou responder.